Amém? Vamos começar então? Vamos ficar de pé, né? Mais uma vez, vamos fazer a leitura do versículo 15 ao 18. Do 15 ao 20, né? Capítulo 7 de Eclesiastes. Ainda estamos no capítulo 7. E do jeito que terminar, vai acabar. Hoje é a última dos 7, se Deus quiser. Os versículos são muitos, mas nós vamos fazer um pouco, saltar alguns versículos. Versículo 15, capítulo 7. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na mocidade. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo. Bom é o que retenhas isso, e também disso não retires a tua mão. Porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 governantes que haja na cidade. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Pai querido, estamos na Tua presença santa para adorarmos, glorificarmos o nome santo do Senhor. Seja bem-vindo neste lugar. Que a nossa vida possa ser tocada pela Tua mensagem. Que a nossa vida seja transformada por causa do texto que nós lemos nesta noite. Porque na Tua palavra existe sabedoria. Na Tua palavra há palavras que podem mudar a vida das pessoas. E nós queremos que a nossa vida seja tocada, moldada por Tua palavra. Abençoa cada um dos Teus servos em nome de Jesus. Amém. Acho que na doutrina passada e retrasada, porque parece que eu não consegui falar tudo numa só, eu falei sobre a sabedoria. Eu disse que os versículos iniciais ali, do 7 ao 9, Salomão se refere às experiências e testes. Começa no versículo 4. 4 e 5. As palavras como sábio, insensato e tolo, Salomão trabalha o nosso caráter sobre as nossas escolhas. Depois nós falamos, versículos 7 a 9, que Salomão se refere à experiência, aos testes, que são realizados na nossa vida no dia a dia. Teste de integridade, teste de confiança, teste de longanimidade. E depois dos 10 até o 12, nós vimos que palavras como passados, defesa, Salomão passa a falar do resultado de se possuir a sabedoria. Então, ele fala sobre sabedoria. Fala que sabedoria é herança, que sabedoria é melhor do que herança, sabedoria às vezes é melhor do que força. Um homem sábio pode vencer uma cidade cercada, né? Ele pode ter a sabedoria para escapar desse cerco. Então, mais vale um homem sábio no local certo, na hora certa, falando sobre a sabedoria. E a gente vai continuar a doutrina de hoje também falando sobre sabedoria. Nos versículos que a gente acabou de citar, a gente entende o que Deus faz.
Lembra do versículo que diz que o que nasce torto não pode se endireitar? Aquilo que Deus faz torto, ninguém pode endireitar. Então, aquilo que Deus faz é perfeito. Ainda que eu e você não gostamos. Ainda que eu e você gostaríamos que fosse diferente. Foi Deus que fez? Então se submeta à sua vontade, à sua decisão, ao seu poder e seja servo em nome de Jesus. Nós não podemos saber nada sobre Deus que Ele mesmo não revelou na sua palavra escrita, na natureza, dentro do nosso coração, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então não podemos saber nada de Deus, senão Ele mesmo nos revelar. E a cada era, a cada tempo, a cada período de tempo, a cada dispensação, a gente poderia dizer também, da história bíblica, inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, e nós estamos na graça. Cada período desse, Deus se relaciona de uma forma, Deus dá mais um passo na nossa direção, Deus se revela de modo diferente, de forma diferente, e da última vez diz a palavra, que Deus se revelou por meio do seu Filho, Jesus Cristo, que veio a este mundo, fez os milagres, mas sobretudo, Ele morre no meu lugar, no seu lugar, e nos traz a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Sem Jesus, nós nunca entenderíamos o tamanho deste amor. Olha o grande amor, a Bíblia chega a dizer que o amor de Deus foi tão grande, tão maravilhoso, que Ele deu o que Ele tinha que estava com Ele desde a eternidade, o seu próprio Filho. Ele nos entregou o seu unigênito. E todos aqueles que creem neles recebem o poder, recebem a graça, recebem o perdão, recebem vida, salvação. Deu-se-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo que nós conhecemos é porque Ele mesmo se revelou. O que Deus faz, como eu já disse, podemos até não entender, mas precisamos aceitar e confiar na sua soberana vontade. Irmãos, se a gente vivesse a vida desse jeito, a nossa vida teria sentido. Porque eu recebo tudo de Deus. Eu amanheci, bati o carro. É dia de praguejar, é? É dia de quê? De considerar. É dia de considerar. Porque a Bíblia diz que o dia bom, o dia de prosperidade, eu devo fazer o quê? Festejar, comemorar, me alegrar. Mas e no dia mau? Considerar. Podia ser pior. Podia ser pior, não podia? Não já teve momentos que você, por um fio, não morreu? E Deus não te guardou? Podia ser pior. Então, a nossa vida é melhor vivida quando é assim. Agora, quando a gente acorda atrasado, aí já xinga o coitado do celular que não ligou. Só que quem tem, ele só toca se o caboclo que tem um dedo, botar o dedo nele, entendeu? E ele desliga quando a pessoa mexe nele lá. Aí o caboclo faz tudo isso e fica culpando o celular ainda. A culpa é de Deus que ele está atrasado. Irmãos, quando das vezes que tive que sair atrasado, eu já ia andando e falando, Senhor, o Senhor vai na frente, vai me ajudando, se eu não sair na hora, porque o Senhor sabe todas as coisas. E às vezes, irmão, Deus está te livrando de um acidente, Deus está te guardando, Deus está te poupando, e às vezes a gente não entende nada disso, a gente não compreende. Então, a gente reclamaria menos, a gente amaria mais,
se eu conseguisse ver essa mão invisível de Deus, da soberania de Deus, fazendo todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus poderoso. A vida não tem sentido quando Deus não faz parte da minha vida, quando escolho amar este século, quando resolvo entregar a minha vida para os pecados, nos deleites do pecado. Às vezes a pessoa está até dentro da igreja, mas ela está na prática do pecado. Então a nossa vida não tem sentido. Mas quando nós abrimos mão de viver em pecado, para viver uma vida de santidade, porque aquele que me chamou é santo, é Deus santo, e é necessário que aqueles que se aproximam dele, creia nele, mas também que ele é santo. Ele é galardoador, ele é aquele que recompensa. Não existe trabalho para Deus sem recompensa. Nada que você faz, se for para a glória de Deus, vai ficar sem uma recompensa. Ainda que seja satisfação de ser útil no reino de Deus. Mas Deus é o melhor pagador. Ele diz: quem deixar tudo por causa de mim, por amor a mim, vai receber 100 vezes aqui. E ainda vai receber a vida eterna. Então nós vamos ver agora, do versículo 11 até o 22, é uma porção que a gente pode ver essa importância da sabedoria. Por isso que eu voltei atrás, para a gente ler o tanto que a sabedoria é. A sabedoria é tão boa quanto uma herança, ou até melhor. A sabedoria, ela protege a pessoa que possui a sabedoria. E quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá. E Ele dá a qualquer um. Não é o ouro, não é a prata, mas você pede e Deus te dará. Existem 2 sabedorias, pelo menos. Existe a sabedoria humana e existe a sabedoria divina. A sabedoria do homem, às vezes ela pode falhar. Às vezes ela é limitada, mas a sabedoria divina é aquela que nos faz entender a vontade de Deus, nos faz voltar para o centro da vontade do Pai, louvado seja o nome do Senhor, nos faz escolher, e nas escolhas, ponderar Deus. Se eu falar assim com o meu irmão, como é que ele vai se sentir? É um servo do Senhor, Deus também ama essa pessoa. Como é que eu vou falar com o meu irmão? A gente ia melhorar a nossa comunicação com as pessoas. Se eu falar desse jeito com a minha esposa, eu estou agradando a Deus? Eu estou agradando a Deus? Se eu falar assim com o meu esposo, eu vou estar agradando a Deus? Tudo tem a ver com Ele. Não tem a ver com você, não tem a ver com eu ser feliz, não tem a ver com eu no centro, mas é o que vai agradar a Deus. Esta é a vida daquele que entra na sabedoria do reino de Deus, a sabedoria do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu escrevi aí hoje, mas a gente vai fazer a leitura no final. Vamos observar 3 aspectos da sabedoria que nos auxilia a ter uma vida boa aqui na terra. A sabedoria vai te ajudar aqui. A primeira mensagem vai ser a mensagem que eu deixei de falar na doutrina anterior, da semana passada. Aqueles que fazem parte da lista que o pastor tem, recebem, né, no seu número privado. É só botar meu nome aí ou a DETAG, né? Não sei como é que aparece para os irmãos.
Versículo 15, que é o primeiro que nós lemos hoje. Tudo isto vi nos dias da minha perplexidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga a sua perversidade. Salomão está olhando debaixo do sol. Salomão está olhando para a terra. Salomão está olhando para o comportamento das pessoas. Isso que ele disse, acontece ou não? Tudo isso eu vi e me causou perplexidade. O justo, ele tem dificuldades. Se você observou a leitura que eu fiz, do versículo 15 ao 20, é uma seção que se completa. Primeiro, eu tenho dizendo que o justo sofre, morre, e tenho que a vida do ímpio prolonga. Aí Salomão continua nos outros 2 versículos, falando para eu não ser demasiadamente justo. No versículo 17, ele manda eu não ser demasiadamente ímpio. Está conduzindo a conversa. A conclusão no versículo 20 diz que não há ninguém que não peque. Então ele está construindo um conhecimento. Alguns comentaristas vão dizer que o versículo 16 e 17 são literais. É isso mesmo. Outros vão dizer que isso é uma ironia. E a gente vai ver isso. Mas vamos lá. Eu vou dar apenas um exemplo de um justo que perece e de um ímpio que durou um pouco mais. Olha só. Nabote tinha uma vinha colada pertinho, era vizinho do rei, da fazenda do rei. O rei tinha um palácio, sua casa real, e pertinho tinha uma vinha, a vinha de Nabote. Aí o rei vai lá em Nabote, chega lá todo na pompa. Nabote, eu quero comprar a sua vinha. Não, está à venda não. Nabote, eu te dou uma vinha melhor do que a sua. Não, não vou desfazer da minha herança, daquilo que os meus pais me deram, não vou desfazer. Se você preferir, eu te dou em dinheiro, o valor que você quiser. O fato é que Nabote não vende. O rei volta para casa e fica lá, não come, deitado na cama, de barriga para baixo, de cara no meio da cama lá, escondendo. Aí chega Jezabel. Que foi, homem? O que está acontecendo que tu não come, tu está aí magoado, triste? É porque Nabote não quis vender para mim, parece menino, né? O homem comportando igual menino. Nabote não quis me dar, eu fiquei triste. Jezabel faz um ardil e manda 2 testemunhas falar que ele era blasfemador contra o rei e contra Deus, e foi apedrejado, e foi morto. E aí, no outro dia, ela fala, no mesmo dia, né? Pode ir lá tomar posse da vinha lá, porque agora é tua. Nabote não vive mais. Ele não pergunta nada, ele desce alegre para poder pegar. Vem o profeta Elias. O profeta Elias profetiza. Aqui mesmo, você vai morrer. Os cães vão lamber o seu sangue, igual estão lambendo o sangue aí do Nabote. E tem uma profecia também para Jezabel. O rei Acabe é ímpio, é claro, desviou por causa da mulher. Mas a mulher é mais ímpia ainda. No capítulo 22 tem essa profecia, tem esse assunto, no capítulo 21, de 1 Reis. Capítulo 22 mesmo, 21. No capítulo 22, um capítulo depois, o Acabe é morto. Veio rápido, né? Nabote era justo, sim ou não? Temente a Deus. Morreu cedo. Acontece ou não acontece do justo morrer cedo?
E Acabe morreu no outro capítulo, pode ser rápido. Eu não sei se foi no mesmo ano, se foi no outro ano, eu não sei. Agora, Jezabel, que é a mulher que fez toda essa jogada, que era idólatra, irmãos, ela só morre no capítulo 9 de 2 Reis. Vem muita história. Parece até que não existe mais Jezabel, não se fala mais. Mas a profecia que Elias deu tinha que acontecer, né? Então chegou a hora dela morrer. Mas ela paga muito tempo, então ela prosseguiu na maldade dela. Mas chegou a hora dela. O que eu quero dizer mas o rei, ele podia muita coisa, entendeu? O rei podia, eu teria que estudar, eu não estudei essa parte, mas realmente a herança tinha que ser passada de pai para filho, né? Agora, o rei poderia talvez trocar essa terra, não sei, eu teria que estudar, não preparei para isso, irmão Hélio. Mas assim, é para os irmãos entender que a vida de Nabote foi encerrada na hora que Jezabel quis, ou dentro da mão de Deus. A nossa vida só acaba quando Deus permite. Você acredita nisso, irmãos? Eu acredito nisso. Mas olha só, Jezabel, a vida dela perdura. Às vezes, irmãos, é a misericórdia de Deus querendo nos alcançar. Você acredita que por causa desta palavra de Elias, Acabe parece que meio que se converteu? Ele se arrependeu. Ele pede perdão. Diz a palavra que ele jejuma, que ele ora insistentemente. E diz que Deus ouviu a oração dele. Deus falou com Elias e falou com Elias: Elias, vai lá e diz para ele que tudo que eu falei vai acontecer mais para frente. Não vai ser com ele, no caso do filho dele assentar sobre o trono, que ia cortar a raiz dele ali mesmo, em Acabe. Acabe não teria mais descendente. Deus falou: não, vai acontecer mais para frente um pouco. A morte, é claro que aconteceu no capítulo seguinte. Então, o que ele disse no versículo 16, acontece. Às vezes o justo sofre e o ímpio parece que está tudo bem. Nós já falamos disso. O salmista Asaf, né? Cantor Asaf, ele também percebe isso e fica triste até que ele entende o fim do ímpio. Não é o mesmo fim que eu e você, que o crente, aquele que ama a Deus, tem. Não é a mesma coisa. Agora vamos lá. Versículo 16. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Eu estou indo devagar, irmãos, fica tranquilo. Pode não parecer, mas eu achei difícil esses versículos. Não sejas demasiadamente justo, então quer dizer que eu posso ser mais ou menos justo? Não seja exageradamente sábio, quer dizer que eu tenho que fingir que sou burro? Como é que é isso? E a consequência de eu ser demasiadamente justo ou exageradamente sábio é destruição. Estou construindo conhecimento na cabeça de vocês. Vamos direto para a mensagem que eu escrevi na semana passada, depois eu volto, né? Hipocrisia, uma vida de aparência. Em Eclesiastes, do versículo 15 até o 18, que nós já lemos hoje, Salomão continua sua análise sobre a vida debaixo do sol. Está olhando o que está acontecendo, não é o que tem que ser.
não é a vontade de Deus. Deus está fora da jogada. Eu, Salomão, estou olhando a vida para baixo, olhando com os olhos carnais, olhos humanos. E ele se impressiona com aquilo que ele se vê. Nós vimos isso no versículo 15, né? Olha só, no versículo 15, podemos levantar duas hipóteses. Quais são as duas hipóteses? Uma é de forma literal. Duas é de forma irônica. Alguns comentaristas dizem que o autor está usando de ironia. Ironia é uma figura de linguagem que você pode utilizar no texto para satirizar, para falar que uma coisa que é ruim, todo mundo sabe que é ruim, pareça boa. Quando você lê o 16 e o 17, você fala assim, mas peraí, eu não posso ser justo? Não posso ser... Parece que fica meio difícil de entender. Então, o justo sofre e o ímpio parece ser próspero. Fala de algo que não é incomum. Isso nós já vimos, mostrei com Nabote e Jezabel, que às vezes um prossegue e o outro já morreu. Morreu na justiça e o outro morreu na sua impiedade, mas demora mais um período, parece que está sendo próspero. Parece que deu certo. Matou, tomou conta da fazenda, ocupou e usufruiu. A segunda forma irônica, aquele que se faz justo a si mesmo. Quando ele fala, não sedes demasiadamente justo, não está dizendo que a sua justiça tem que ser limitada, não. Está dizendo que eu não posso fingir que sou justo. Eu não posso me fazer de justo. No original, vai trabalhar um pouco esse sentido. De eu me fazer uma coisa que não sou, por isso que tem destruição. Aqui está falando de uma vida hipócrita. Aqui está falando do crente que é santarrão. Aqui está falando do crente de aparência. Aqui está falando do crente que ele é mais santo do que todo mundo. Porque a forma que ele vê, a forma que ele entende, é a certa e todo mundo está errado. É o sabichão. E a gente tem que ter cuidado. Se a minha vida for, reprova todo mundo, só eu estou certo, cuidado. Você está sendo tolo. Vai acontecer que você será destruído. E pode ser no último dia lá no fogo. Inferno mesmo, destruição é a palavra que está aí. Ela não está coligada com o inferno. Só estou dizendo que você será destruído. E essa destruição pode englobar, se você está sem Deus, englobar o inferno. Fazer a si mesmo justo. Fazer a si mesmo sábio aos seus próprios olhos. Você já viu gente que tudo que você vai conversar com ele, ele sabe? Eu sei. Eu conheço. Mas às vezes o conhecer dele é tudo periférico. É só uma noção. Leu alguma coisa, não domina. Diz que quem fala muito, quer dizer, quem fala pouco pode passar por sábio, né? Agora, até quem sabe muito, se falar muito, vai ter problema. Uma hora ou outra, vai falar uma bobagem. Então, nós temos que ter equilíbrio. Viver uma vida com a justiça, sim, não tem nada a ver com ser certo, ser correto. Você quer alguns versículos que vão construir essa ideia? Vamos voltar aqui um pouco, olha só. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Vamos ver se o crente tem que ser meio justo, muito justo, ou tanto que ele puder conseguir ser justo. Vamos ver. Porque vos digo
se a vossa justiça não exceder em muito, é para ser justo demasiadamente ou não? É para ser. O versículo, o Salomão pode estar sendo irônico, é uma das possibilidades. Pode ser ironia. A Bíblia não fala para você podendo fazer o bem não fazer. Podendo fazer justiça, você não vai fazer? Tem que procurar fazer, senão fica difícil. Aqui está dizendo que a gente tem que exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, porque jamais entraremos no reino de Deus. Então, o versículo parece, quando a gente lê, que ele está dizendo que eu não posso ser justo a mais, o tanto que eu der conta. Mas aqui esse versículo está dizendo, seja justo hoje, seja mais justo ainda amanhã, continue, exceda a justiça dos doutores da lei. É o que está escrito no texto. Agora, se for literal, tem um versículo aqui que ajuda também. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Então, olha só. Ainda que eu seja justo, a minha justiça é o quê? Trapo de imundícia. Então, eu não tenho que estar confiado na minha justiça. Porque tem crente que ele quer entrar na presença de Deus com pedigree. E o que é pedigree? É o que Paulo tinha. Paulo tinha pedigree. Eu sou judeu de judeu. Eu sou fariseu. E sou aquilo, sou aquilo, sou aquilo, sou aquilo. Só que aí chegou um momento que ele fala assim, tudo isso aí, todos esses títulos, tudo aquilo que parecia me agradar, eu reputei como lixo, como coisa inútil. Ele usa uma palavra ruim, vou botar aqui o esterco, né? Ele considera como algo que vai ser jogado fora, sem valor. Por quê? Por causa do amor ao Senhor, por causa da presença de Deus, por causa da comunhão com o Senhor. Então é nesse sentido. Eu não posso ser tão justo que eu atrapalhe a minha vida de comunhão com Deus. Porque tem gente que já vai chegando, né? Se ele pudesse, ele subia de escada de avião, parava lá na presença de Deus, Senhor, aqui quem está falando aqui é fulano. Eu jejum 3 vezes por semana. Eu coloco o joelho no chão, só levanto depois de algumas horas. Ele começa a usar o legalismo, os fundamentos da oração, do jejum, do dízimo, para exigir de Deus. E aqui está dizendo, você será destruído, se proceder dessa forma. Se você caminhar dessa forma, você vai ser destruído. Então, se for literal, é nesse sentido, que a nossa justiça é trapo de imundícia. Se for irônico, é porque é hipócrita. É hipocrisia. Se faz justo a si mesmo. Continuando. O estudo dos próximos versículos aponta a ironia como um possível propósito do autor, pois tanto no versículo 16 quanto no 17 traz uma conclusão ruim. Se eu for justo demais, vou ser destruído. Se eu for ímpio demais, eu vou morrer cedo. Então eu posso ser meio ruim, meio ímpio. Você é daqueles crentão, mas não vou ser tão crentão assim não. Posso botar o pé lá fora, o pé aqui.
Pode acontecer isso, irmãos? Olha só o versículo 17. Não sejas demasiadamente ímpio, nem seja louco, porque morrerias fora do seu tempo. De forma literal, isso aqui é real. Tem muita gente que morava aqui no Setoró na época dos barracos, porque eu sei a origem da formação do Setoró. Pegaram todas as invasões de Brasília e fizeram o Setoró. Veio gente, Ceilândia toda? Não, mas eu lembro do Setoró, porque foi na minha época que eu era. Hã? Ah, daqui tem muita gente defendendo o Setoró, por que será, hein? Vocês moram aqui, é? Ah, tá. Então, na Ceilândia, pegaram o pessoal das invasões, tudo e trouxeram para a Ceilândia. O que aconteceu? Muita criminalidade. É porque tem um amigo meu que morava por aqui, irmão, ele disse que na época dele tinha uns criminosinhos aqui, uns negócios meio confusão, uns probleminha aí. Então, tinha problema para tudo quanto é lugar, né? E aí é o seguinte, muitos deles já morreram. Muitos deles já morreram. Em quê? Na impiedade deles. Porque eles quiseram ser demais. Eram aqueles que queriam andar com 2 armas. É aqueles que andavam matando e fazendo acontecendo. Muitos desses já estão debaixo do chão há muito tempo. Então, muita loucura. Uso de drogas. Muita loucura fazendo as coisas meio que sem uma norma. Porque até entre os bandidos tem uma norma. Está tendo confusão, tem muita gente aí falando que não. Está difícil. Eu só estou querendo falar da época mais difícil, que tinha muita criminalidade, e que a impiedade era responsável para ceifar a vida rápido. Teve gente que morreu prematuramente ou não? Quantos bandidos morrem aí antes dos 30 anos? É pouco ou muito? Tem adolescente que morre ou não? Jovem que morre ou não no crime, eu estou falando no crime. Não estou falando fora do crime, não. Eu estou dizendo é nas drogas, é no tráfico, é nessa área. Então, ele está dizendo aqui o versículo, literalmente, tu é doido, mas, diminui um pouco aí, cuidado. Senão vão passar o cipó em tu e tu vai morrer rápido. Não queira ser o valentão demais, não, porque uma hora tu vai achar um que é mais valente que você. Sim ou não? É isso aqui, de forma literal. Agora, vamos lá. Falando para a igreja, para mim e para você, está certo isso aqui? Não seja demasiadamente ímpio. Então, eu posso ser mais ou menos ímpio. Pode ou não pode? Pode não, irmão. Não podemos ser mais ou menos ímpio, não. Um pouquinho de pecado é muito. Basta um pouco de pecado para você estar perdido eternamente. Não precisa de muito. Um pouquinho de impiedade já pode acabar com a sua vida. Então não tem esse negócio de você, menos sábio, menos justo e menos ímpio, você tão ímpio. Não existe equilíbrio. Na filosofia, e cada vez que eu estudo Eclesiastes, mais eu vejo que as filosofias foram tudo copiadas daqui. Por isso tem umas coisas loucas na filosofia, depois que você lê Eclesiastes, você fala assim, está aqui em Eclesiastes, a Bíblia também diz. E aí o cara fez uma teoria em cima disso aqui. Isso aqui vai trabalhar, dentro da filosofia, vai trabalhar o que é entre o vício e o que é virtude. O que é entre o vício e a virtude, tem uma palavra que está aqui na minha cabeça, eu acho que ela é com P, mas ela está sumindo, está difícil assim. Esqueci. Mas é como se fosse moderação. Não é a palavra. Mas é como se fosse uma pessoa moderada. Prudência, obrigado. É exatamente a prudência. A prudência é o equilíbrio
entre a virtude e o vício. O que o versículo 16 literalmente caminha é para virtude. E no versículo 17 é o vício. Então, eu tenho que ter um equilíbrio, uma linha no meio, que seria a prudência. A pessoa é corajosa. Coragem é uma qualidade, né? É uma virtude. Mas eu posso ser corajoso demais? Eu tenho que ter um pouquinho de medo de vez em quando ou não? Por quê? Prudência. Nem sempre você vai por tudo ou nada. Mas se tiver que ir por tudo ou nada e não tiver outra opção, você vai. Mas primeiro você vai analisar, pera, tem outra opção? Olha para um lado, olha para o outro, dá para me fugir? Dá para me correr? Primeiro você vê tudo isso. Aí a prudência diz que é isso aqui. Filosoficamente, não biblicamente, não de acordo com o Novo Testamento, não de acordo com a fé em Cristo Jesus, não conforme a Bíblia no completo. Isso aqui não existe esse negócio de meio da virtude, no meio do vício, está tudo bem, vai ser um crente maravilhoso. Apocalipse, o irmão pastor fez a leitura agora, o pastor Aldenir. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Se é ímpio, seja demasiadamente ímpio. Vai. É o que Apocalipse está dizendo. E quem está sujo, suje-se ainda. Está ruim? Vai para o inferno logo de uma vez, direto, cai de cabeça aí. É o versículo que está dizendo isso aqui, irmão. Agora, e quem é justo? Nós não estamos falando de justiça? Faça justiça ainda. E quem é santo? Seja santificado ainda. Então, não tem limite para a santidade, para a justiça. Não tem um freio. E não é admissível nem um pouquinho de injustiça, de imoralidade, de pecado na nossa vida, de perversidade. Tem umas pessoas que às vezes falavam lá no quartel, eles estavam no serviço, eles falavam umas coisas assim que era bem ruim, né? A gente fazia bem assim, tinha um amigo meu que ele fazia, acho que deve ter algum programa de televisão que fazia isso. Ele mexia na boca assim, jogava assim como se fosse um veneno. Falava assim, ixi, veneno puro, hein? Que é maldade, malicioso na conversa. O desejo dele era ruim, com aquela fala dele. Então, esse é o mundo, esses são os ímpios. Eu disse para os irmãos que não era fácil, porque eu tenho que entender para passar para os irmãos. Tem coisa mais simples. Isso aqui, no primeiro versículo, está beleza, entendi. Não ser muito religioso, não ser sábio aos próprios olhos, beleza. Mas aí na parte do ímpio já complica um pouco. E o próximo versículo dificulta um pouco mais, que é o versículo 18. Que nós vamos primeiro terminar lá a nossa leitura, olha só. O estudo dos próximos versículos aponta para a ironia, A conclusão é autodestruição e morte prematura. Então, tanto o versículo 16 quanto o 17 são comportamentos ruins. Não está em foco lá a justiça como a justiça de Deus. Não está em foco lá a sabedoria como sendo a sabedoria de Deus. Porque a sabedoria do homem, ela pode ser limitada, mas a sabedoria de Deus, ela é ilimitada. A sabedoria do homem, ela adquire na escola, ela adquire com dinheiro. A sabedoria de Deus é na oração, é na comunhão. É diferente a forma de adquirir a sabedoria. Então, nós não estamos falando da sabedoria divina, mas da sabedoria, pode ser, a humana. Não está em foco a mediocridade. Não há meia bondade e meia maldade. Se a conclusão é ruim, significa que o objeto, a ação
está corrompida. O versículo 16 e o versículo 17 traz conclusões de destruição e de morte prematura para quem pratica aquilo. Então, o objeto não é bom. Ou é apenas humano, sabedoria e a justiça humana que é trapo de imundícia. Deu para os irmãos entender? Trabalhei 2 linhas, vários comentaristas apoiam as 2. Amém? 18. Vou continuar só a leitura do texto aqui, né? Do que eu escrevi. O problema da hipocrisia é viver uma vida de aparência, resultante da dissimulação. Você finge que é, mas não é. Da autojustiça, da soberania, da sabedoria imaginária. Você já conversou com gente que ele parece inteligente, quando ele fala pouco, ele é bem inteligente. Aí quando fala um pouco mais, você já descobre que não é tão inteligente. Então, existem pessoas assim que se metem a saber de tudo. Os Estados Unidos têm um costume de ser especialista nas coisas. Essas especialidades, a gente tinha um curso de informática, hoje a gente tem um monte de curso de informática, mais de 10. Especialista em rede, especialista em programação, especialista em computação gráfica, em design, é um monte de ramo. Eu estou falando de informática porque eu sou formado em informática. Aumentou muito, antes era só o quê? Ciências da computação. Aumentou por quê? Porque a pessoa às vezes quer saber tudo e não sabe nada, então ela precisa de dirigir o foco de estudo dela para uma coisa. Vou trabalhar com rede, então é aqui, vou trabalhar com design, só fazendo site, fazendo essa outra parte. Assim também é no direito, assim também é na medicina. Meus filhos estão dizendo que hoje tem médico que opera só a mão esquerda. Ele não opera nada no corpo humano, a não ser mão esquerda. É especialista. As pessoas que tiverem um problema na mão esquerda vão pagar o que for necessário para ter a mão de volta. E o caboclo só mexe na mão esquerda. Ele não me pergunta como é que é isso, não. O problema da hipocrisia é viver uma vida de aparência, resultante da dissolução, da autojustiça, da sabedoria imaginária, como diz o provérbio, não seja sábio aos próprios olhos. Mas a sabedoria verdadeira princípio da sabedoria é temer a Deus. Tanto em Provérbios 3, versículo 7, quanto no versículo 18 que nós vamos ler, que diz assim: bom é que retenhas isso e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Escapa de ser fariseu, porque os fariseus, irmão, não inventaram essa justiça própria, não. Tem um versículo aqui, em algum lugar, aqui, se eu encontrar, eu vou ler para os irmãos, que Jesus fala para os discípulos, vocês se justificam a si mesmos. Então é uma justiça, uma autojustiça. É ele que se declara. Não, o culpado é declarado inocente por outra pessoa, não é por ele, não. Não, eu sou inocente. Diz que todo criminoso é inocente. Ele diz assim, não fui eu, não. E tem hora que a gente que está ouvindo, parece que a gente acredita, depois vai ver, é ele mesmo, que fez toda aquela maldade que você ouviu falar. Tanto Provérbios como aqui, ambas possuem uma conclusão semelhante, destacando o temor a Deus. Eu vou me livrar da hipocrisia, de uma vida de vícios, de uma vida de impiedade, eu vou me livrar desses 2 versículos, dessa destruição e dessa morte prematura, se a sabedoria estiver no meu coração e se eu temer a Deus. Temor a Deus vai me deixar isento, ileso. Vou passar nesta vida sem fingir que sou
inteligente, sem fingir que sou, tão santo quanto, né, aqueles que já estão no céu. Está destacando essa chave do sucesso aí, que é temer a Deus. Incluir Deus na nossa equação nos dá a verdadeira sabedoria e evita o engano do coração e uma vida de farisaica. Amém? Então, se eu tiver esse temor, eu vou ter equilíbrio. Agora vamos para a mensagem dessa semana já, que ela vai abranger aí do versículo 19. Aqui, olha só, sobre a sabedoria humana ainda, tem um versículo de Jó, que vai estar no 23, né? Vamos para essa última mensagem mesmo, vamos lá. Sabedoria de Deus é Cristo. Cristo é a verdadeira sabedoria. Quem tem Cristo vai conseguir escolher melhor do que quem não tem Cristo. Vai ter uma visão de mundo diferente. Aqueles que querem agradar a Deus, querem agradar a Cristo, que temem ao Senhor, terão a sabedoria abençoada. Então, a sabedoria de Deus, são 3 aspectos que eu fiz a leitura lá no começo. A sabedoria de Deus nos fornece equilíbrio. Olhando o versículo 16 e 17 como sendo versículos literais, eu encontro ali o equilíbrio, a moderação, a prudência, como nós já discutimos. Aquele que recebe sabedoria para viver evita os extremos, foge da aparência da religiosidade, da hipocrisia e da autopromoção. A Bíblia diz que o tolo gaba a si mesmo. Você já ficou perto de alguém que ele começa a falar bem dele mesmo? Cara, eu sou o cara mesmo, né? Tem gente que acha que é a última bolacha do pacote de biscoito, né? Que o pessoal fala aí, brincando. Então, primeiro, a sabedoria de Deus nos fornece equilíbrio para ter uma vida centrada nele, onde tudo é Ele, onde vivemos para a glória dEle, onde Ele é o centro, onde as perguntas são: qual é a vontade de Deus para mim? Como eu vou fazer aqui? Como eu vou agir aqui para agradar a Deus? Segundo, a sabedoria de Deus nos fornece força. Versículo 19. A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 governadores que haja na cidade. 10 pessoas governando, de importância, de destaque, da elite, vale menos do que um sábio. O sábio vai ter mais força, mais capacidade de gerir uma cidade do que 10 pessoas governando aquela cidade. Versículo 20 diz assim, 20 e 21, na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Por isso que não tem nem como ser demasiadamente justo lá atrás, porque não tem nenhum homem justo, porque a justiça do homem, ela é falha, porque a justiça do homem, ela é trapo de imundícia. Por isso que completa aqui o versículo 20, ele completa essa seção. Tampouco aplica o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o que o teu servo te amaldiçoa. Eu acho muito como é que eu posso dizer? Me impactou quando eu li. De vez em quando você escuta alguém falar mal de você? Eu estou falando com as 2 orelhas mesmo. Você está assim perto e alguém fala alguma coisa, você fala, tem hora que a gente fica meio assim, né? Fica não. É disso que Salomão vai passar a falar agora.
Não aplique o teu coração, não leve em conta todas as palavras que você escuta. Se for elogio, toma cuidado, porque o inimigo quer que você fique vaidoso e você vai pecar, porque vaidade é pecado. Então você tem que ter equilíbrio na vida. Pode ser bajulação, pode ser elogio falso, pode ser só para obter vantagens. Quem ocupa uma posição de chefe em algum trabalho, de vez em quando tem alguém sorrindo e jogando umas conversinhas, né? Meu chefinho trouxe aqui um cafezinho. Tem um amigo meu que diz assim, é melhor puxar saco do que puxar carroça. Eu não entendo muito isso não, irmão. Eu não sou desses não. Eu não acho muito bom esse aspecto não. Eu tento ser, como é que eu posso dizer? Trabalhar com uma pessoa que é boa, do mesmo jeito eu trabalho com uma pessoa que é ruim. Porque no militarismo não tinha isso. Quando o chefe era ruim, era linha dura, todo mundo andava na linha, todo mundo chegava na hora, todo mundo fazia tudo certo. Quando o chefe era bonzinho, os outros queriam fazer ele de bobo. Acabou que faltava, não ia, não ligava, não explicava. Aí quando fosse explicar, jogava uma conversa, o cara era tão bom que deixava para lá. Não, o chefe é bom, vou trabalhar melhor do que se fosse ruim. Era assim que eu tinha a minha psicologia de trabalho. Eu fazia melhor ainda. E para o outro eu não podia deixar vacilo, senão também tinha problema, né? A Bíblia manda a gente trabalhar como se estivesse trabalhando para Deus. Equilíbrio, força para agir, nossas ações, sabedoria para agir. O sábio mais do que 10 governadores. Agora, a força de Deus, a sabedoria nos dá força para escutar palavra que você não queria. É verdade? Muda. Não é verdade? Ignora. Segue. Vai adiante. Força para ouvir, nossa reação diante daquilo que a gente ouve. 2 pessoas falam disso na Bíblia. Por isso que eu consigo ver Salomão escrevendo esse livro aqui, porque ele está repetindo algo que ele falou lá em Provérbios. Ele diz que você não deve escutar tudo, ficar andando lá pelo palácio, lá por trás das paredes. Deixa eu ver o que a cozinheira está falando de mim. Né? Deixa eu ver o que estão falando de mim aqui nesse culto. Pastor, vigiando. Irmão, estou preocupado com nada. Eu sei quem me chamou. Eu tenho uma responsabilidade de entregar as almas diante do Senhor, de apresentar. Eu tenho a obrigação de falar na Bíblia, ler a Bíblia e tentar explanar dentro da interpretação correta e aquilo que Deus colocar no meu coração. Tenho responsabilidade espiritual, mas eu não estou aqui para segurar meu lugar. Na verdade, eu não tenho lugar. Pastor não tem igreja. Os membros têm pastores, mas pastor não tem igreja. Na hora que apontar o vento, que a rosa dos 4 ventos for girada, parte para lá, norte, sul, leste, oeste, onde a bússola apontar, meu guia é Cristo, é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não podemos, irmãos, ficar assim. Sabedoria para escutar. Tem gente que fala mal de você, sim ou não? Você vai ficar chateado com tudo? Já viu que tem gente que fala e depois fala assim, não, desculpa aí. Mas estou falando que você escuta ele falando na ausência mesmo. Mas não é na ausência mesmo. Você está de costa. Você está de costa e o cara está falando de você, de costa para você, não sabe nem que tu está ali. Aí tu escuta. Aí seria outra coisa, irmão Hélio. Aqui é falar mal. Aqui é amaldiçoar. Ninguém vai amaldiçoar na frente, não. Quer dizer, pode até acontecer.
Vamos elogiar, irmãos. Tem que ter cuidado, né? Por elogio não parecer que é babação. Vamos lá. Terceiro, sabedoria, força. A sabedoria nos dá força, a sabedoria de Deus nos dá força para resistir. Está falando da nossa comunhão, versículo 26. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Então, quem se prostitui é pecador. Quem se prostitui, quem adultera, está preso. O livre é o que agrada a Deus e ele não se envolve com isso. Esse é o livre. A Bíblia diz que Jesus nos libertou. Somos livres para viver uma vida para a glória dEle, para a honra do nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. É o 26 e o 27. Vede aqui, isso achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra para achar a causa. Causa que a minha alma ainda busca, mas não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Ele está falando de sabedoria. Diz que não tem nenhuma mulher sábia. De todos os homens que ele viu, só tem ele. O pastor vai apanhar, né? Mas é mais ou menos isso. Só que tem um outro sentido. Eu vi um comentarista que ele diz o seguinte, é a satisfação. Ele tinha mais de 1000 mulheres. Nenhuma mulher conseguiu convencer ele de alguma coisa que ele estava fazendo errado, possivelmente, que as palavras dela não era essa. Talvez seria aquela concorrência toda, né? Todo mundo elogiando. E aí ele disse que encontrou um que parou para dar uma palavra. Então, a palavra satisfatória, ele não conseguiu encontrar em nenhuma das mulheres que ele teve. De 1000 homens, só eu, para considerar os caminhos e entender a loucura, a sabedoria, e ver que a sabedoria é melhor do que a loucura, e etc. Último, versículo 29. A sabedoria de Deus nos dá entendimento. Versículo 29 diz assim: Vede, isto tão somente achei, que Deus faz ao homem reto, mas Deus faz ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Então, eu peguei uma outra versão que diz assim, o que descobri é tão somente isso, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. No sentido aqui, irmãos, eu vou fazer a leitura aqui que eu coloquei aqui, olha só. Mude o foco. Pare, então nós estamos falando aqui, a sabedoria de Deus nos dá entendimento, né? A mensagem que eu mandei hoje. Tudo que Salomão observou desde o 1º capítulo até o 7º, toda essa porção, injustiça, morte, insatisfação, incerteza, hipocrisia, a sua busca por sentido o levou ao entendimento. Bom é temer a Deus. Tema a Deus. E chegou a essa conclusão. Deus fez o homem perfeito. Mas os frutos dos homens são consequências das suas atitudes e das suas ações. Por que o mundo é mau? É porque o homem escolheu fazer ações que fez com que o mundo fosse ruim. Mas homens
que escolhem boas escolhas, que fazem boas escolhas, eles vivendo para a glória de Deus, no temor de Deus, fazem um mundo melhor. Amém? Se tivesse procurado uma crente, não tinha tantas, né? Só tinha uma. Mas casamento, irmãos, é o seguinte: casou, agora é teu, é tua, vai até o fim. É isso. Não, mas é porque quando eu casei eu não era crente, não importa. Ah, porque eu... Não vem com desculpa não, para mim não cola nenhuma. Ah, bem que me avisaram, mas agora que eu vi, eu já casei, é tua. Oh, glória a Deus, abraça, beija, trata bem, dá carinho, cuida dela, e deixa ela cuidar de você. A busca, então Deus fez as coisas tudo boa, perfeita, é o homem que inventa as coisas. Deus criou o homem perfeito, amoroso, pronto para adorá-lo, mas o homem prefere adorar o poste, a árvore, os animais, a natureza, do que adorar a Deus. São escolhas. Mude o foco, pare de tentar encontrar um culpado ao seu redor. Passe a olhar dentro do seu coração, pois aí está escondido todas as reais intenções. A mocidade já pode vir subindo, enquanto vocês estão subindo eu termino. Desde o Éden, o homem decidiu culpar alguém, colocar a culpa em alguém. Foi Eva. Deu jovens que vão cantar, toda a mocidade, vamos lá, jovens, um corinho só, irmãos. Não é possível que eu vou ter que descer e fazer pá com a minha mulher. Ah, tem mais um violão ali. Contudo que não seja ele, né? Adão botou a culpa num, Eva botou no outro. Pare de fingir que a culpa não é sua. Reconheça o seu estado corrompido, em pecado. Decida confessá-lo hoje e alcance o perdão de Deus na sua vida. Amém?